senhoras deputadas e senhores deputados, especialmente os da bancada do PSB, o meu partido, o líder Fernando Filho, deputado Heráclito Fortes, deputado Paulo Folleto, deputado Adilson Sacchetti, deputado Rodrigo Martins, demais companheiros aqui do plenário. Subo na tribuna desta casa carregado de emoção. A emoção é tudo na vida, é o que nos confere humanidade, sentimento, é o que nos aproxima das estrelas, o que nos faz prestar atenção à procissão das formigas, tão concentradas em seus miudinhos afazeres. Não gosto de quem se apresenta frio e impassível diante das coisas de que se faz a caminhada dos homens sobre a terra. Muita gente há que pensa e age desse modo, mas eu, que sou filho de sertanejos, acostumado a valorizar o relâmpago, o trovão, a chuva, que sabe o valor das safras e o sabor do melaço dos engenhos, aprendi que, apesar da brevidade da vida e das suas trágicas medições, devemos colocar flores sobre a mesa para que elas possam iluminar os caminhos e nos fazer acreditar que, além das cortinas do cotidiano, há uma dimensão fantástica da vida, que para quem professa alguma fé, qualquer fé, faz do homem um ser tocado pela centelha do divino. Por isso vivo intensamente cada dia que me é concedido, senhor presidente, e que eu recebo e consagro como graça de Deus. Por isso, a emoção de subir à tribuna da Casa do Povo, como seu representante, a quem se confiou uma tarefa das mais nobres, a de exercer a política para manejá-la com ética, espírito público, visão republicana, como instrumento de servir à coletividade e ao meu país. Sou herdeiro de uma tradição de insurgência, que é a maior marca do meu Estado, por adoção e grau conferido, Pernambuco. Represento um povo onde os homens sempre estiveram de pé, vacinados contra as vilanias de qualquer jaez, prontos a se levantarem em revoluções que pregavam a república, sonharam com a democracia, desfraldaram a flâmula da liberdade, num combate incansável às tiranias de todos os quilates, às violências de todos os matizes. Em Pernambuco, já no século XVI, aflorava um nativismo engajado, consciente, e mesmo reconhecendo-se os avanços civilizatórios da corte maurícia, os seus engenheiros, os seus métodos sanitários, a sua corte de artistas, os seus astrônomos, o seu comércio vibrante, juntaram-se o negro, o branco e o índio para expulsar os invasores holandeses, advertindo a história que, a partir da restauração pernambucana, em 1654, iria eclodir em seu território um conjunto de rebeliões que faria do nosso Estado uma província rebelde. Com efeito, a maior prova da alma irredenta de Pernambuco é a conformação delgada de sua geografia, aquela tripa indócil, fervilhante de ideais libertários, que foi perdendo território como represália a cada rebelião que ali irrompia, caro deputado Aleluia. Em 10 de novembro de 1710, no Senado de Olinda, Bernardo Vieira de Melo dava o primeiro grito pela República no Brasil, mais de 100 anos antes da independência. As sotainas do Seminário de Olinda inflamaram a Revolução Pernambucana de 1817, esta que foi a mais bela e a mais inútil das revoluções. Frei Caneca liderou a Confederação do Equador, que contaminou o Nordeste e inflamou os ideais republicanos, também no Cariri cearense, ao sopé da Chapada do Araripe, de onde venho, à frente a primeira presa política do país, Bárbara de Alencar, cujo nome figura no Panteão da Pátria, aqui na Praça dos Três Poderes, por iniciativa da eminente ministra do Tribunal de Contas da União, então deputada federal pelo Partido Socialista Brasileiro, Ana Reis. É essa tradição que aqui represento, senhor presidente, e que foi cumprida com rigor por figuras como Barbosa Lima Sobrinho, Miguel Arraes, Oswaldo Lima Filho, Marcos Freire, Fernando Lira, Jarbas Vasconcelos,
Eduardo Campos e tantos outros, muitos outros, tocados pela pernambucanidade, vital como o sol que despertou as Américas. Mas esta emoção que me toma não me venda os olhos ao grave momento por que atravessa o Brasil. Vivemos uma sucessão de crises que se interpenetram, uma crise econômica de largas proporções, com uma conjunção de fatores perversos, cuja face mais cruel é a marca de 1 milhão de desempregados nos últimos 12 meses. A diminuição da atividade econômica, conjugada ao aumento da inflação, a juros elevados e a uma indomável variação cambial, é devastadora para o setor produtivo. E para a indústria brasileira, uma realidade dramática, com crescimento negativo e crise fiscal em todos os estados e municípios brasileiros, retirando destes, já acossados por um modelo federativo injusto e concentrador, a capacidade de responder aos encargos sob suas responsabilidades e mais, de executar políticas públicas e investimentos que possam minimizar as tantas carências da população, majoritariamente marcada pela chaga da exclusão. E o mais grave, senhoras deputadas, senhores deputados, é a crise política que se abateu sobre o Brasil, que se encontra como aquele doente que já não responde aos remédios que lhe são ministrados, em doses cada vez mais potentes. A presidente da República, Dilma Rousseff, reelegeu-se dividindo o país ao meio, que em 2014 já dava sinais de cansaço com o seu governo, com a sua desafeição pelo diálogo, pela paciência, ingredientes vitais na política. Um governo sem marcas e sem diálogo, quer com o Congresso Nacional, quer com a sociedade. Governo clubista, arrogante, senhor das únicas razões, esquecido de que a legitimidade popular tem início no momento da eleição, mas se aperfeiçoa no exercício do poder, na capacidade que tem de criar uma sinergia com a sociedade e de construir consensos. O governo da presidente Dilma só não implementou o que lhe competia de seguir imprimindo ritmo a obras estruturadoras, em especial nas regiões mais pobres como o Nordeste, como a Transnordestina, a transposição do São Francisco, ainda mais no 5º ano de estiagem, como não enfrentou os gargalos da infraestrutura, cuja resolução são fundamentais para a modernização da economia e para a geração de emprego e renda. Padeceu de insuficiências na gestão e na política, meu caro líder Fernando Filho, vendo corroerem-se os pilares que sustentam qualquer governo. Acresce que vimos se concretizarem ameaças às conquistas dos últimos anos, obra de vários governos, como o controle da inflação, a responsabilidade fiscal, a expansão do consumo, a inclusão, mercê da adoção de medidas anticíclicas, que, se foram necessárias na crise de 2008, revelaram-se perniciosas à partilha de receitas, impondo às finanças dos entes subnacionais um Estado pré-falimentar. Na campanha eleitoral, vimos uma presidente empenhada em ganhar a qualquer custo, vendendo a ilusão de um país que não existia, uma realidade cor-de-rosa que a crise fez desmoronar, junto com o prestígio e a credibilidade do governo, cometendo Sua Excelência, aliás, tudo aquilo que dizia temer de seus adversários se ganhassem a eleição. Esse ilusionismo com a população, que lhe assegurou a renovação do mandato, custou caro ao prestígio do seu governo, fazendo com que ele hoje tenha em torno de 10% de aprovação. Por favor, deputado Heráclito Fortes. Nobre deputado Tadeu Alencar, ouvindo aqui com muita expectativa esse seu pronunciamento. E não sabe com que felicidade escuto, porque sabe bem, Vossa Excelência, que eu tenho uma parte muito importante da minha formação vinda das terras pernambucanas. Cheguei lá bem jovem. Vários dos políticos que Vossa Excelência citou, eu conheci de perto, convivi. E eu vejo uma coisa fantástica, deputado Tadeu, que é uma característica. A bancada de Pernambuco aqui, nesta casa, é uma das melhores do Brasil. É uma bancada de categoria. É uma bancada que tem participação nos debates nacionais.
E Vossa Excelência chegou aqui já como uma estrela, como um político de primeiro mandato, mas com experiência dos grandes veteranos. Eu conhecia muito o deputado Tadeu de informações permanentes do então governador e depois candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Tanto é verdade que, logo depois de eleito, numa luta sofrida no meu estado, um dos meus primeiros gestos foi pedir a um amigo comum que promovesse o encontro meu com o Tadeu. E ele, homem de bom gosto, nos levou para o restaurante O Leite, aonde nós conversamos, trocamos as primeiras ideias e firmamos uma amizade que cada dia é crescente. A gente conhece o político, é como jogador de futebol, pelo arriar das malas. Você já sabe o que ele vai produzir ou sabe o que ele não produz. E o Tadeu é isso, firme, bom de diálogo e, acima de tudo, com a visão nacional que poucos têm. Aliás, ele está no seu primeiro mandato, eu já estou em alguns, mas ao longo desse tempo ele tem sido mais conselheiro meu do que eu lhe dar conselhos. Portanto, meu caro Tadeu, quero parabenizá-lo por essa sua estreia no Grande Expediente, mas a sua atuação nas comissões, a sua atuação nessa casa, já é conhecida nacionalmente. Vossa Excelência tem tido, em todos os momentos, uma posição marcante e determinada, de forma que me congratulo com essa sua estreia no Grande Expediente e tenho certeza, Brasil, que nós vamos ver desse nobre deputado muitas e muitas posições, muitas e muitas atitudes que irão orgulhar todos nós. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Heráclito. Deputado Tadeu Alencar, se me concede uma parte. Pois não, deputado Fernando. Queria, não como líder da bancada, mas fazer um registro que eu tive a oportunidade em 2006, com o então eleito governador de Pernambuco, Eduardo Campos, vim a Brasília e no regresso ele trazia consigo Tadeu Alencar. Assumiu o desafio de ser procurador do Estado na primeira gestão, depois chefe da Casa Civil, e eu já dizia a Tadeu desde então que ele era o melhor quadro que Eduardo tinha na administração pública estadual, auxiliando a Eduardo fazer o governo que fez. E com muita justiça, o povo do nosso estado, que aqui o deputado Heráclito Forte falou, que tem uma excelente bancada, se tem nessa legislatura, é excelente porque tem você como um dos seus quadros. E eu, como seu companheiro e, acima de tudo, como pernambucano, queria lhe parabenizar por essa estreia no Grande Expediente e dizer que é motivo de muito orgulho, não só para nós do PSB, mas como para nós pernambucanos, que você exerça um mandato aqui, falando sempre dessa tribuna, defendendo os maiores interesses de Pernambuco e do Brasil. Parabéns. Obrigado. Deputado Afonso Mota, depois o deputado Aleluia, por favor. Queria, em primeiro lugar, trazer um abraço fraterno, de admiração do povo do Rio Grande do Sul a Pernambuco e dizer que tenho tido o privilégio de conviver aqui nesta casa com Vossa Excelência, participar do debate importante, um pouco frustrante, mas não deixou de ser um debate importante sobre a reforma política. Tivemos o privilégio de ajudar a construir essa mini reforma eleitoral da matéria infraconstitucional. Temos a notícia de que hoje ainda o Senado deve votar uma parte daquela PEC pela qual nós lutamos tanto por um novo sistema eleitoral para o país, por um financiamento de campanha que realmente promovesse a igualdade, mas enfim, fato, o privilégio de termos trabalhado junto, participado do debate juntos e reconhecer em Vossa Excelência um grande parlamentar, um parlamentar que honra o seu Estado e um parlamentar que honra o Brasil. Portanto, recebo um abraço da bancada do PDT e um abraço do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, deputado Afonso. Por favor, deputado Aleluia. Deputado Tadeu Alencar, sabendo que Vossa Excelência iria usar a tribuna, e a informação me foi dada pelo querido amigo Heráclito Fortes, eu fiz questão de vir aqui. Vir aqui como nordestino, como baiano, e eu não sei se Vossa Excelência sabe, como pernambucano, por generosidade da unanimidade da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência
que Vossa Excelência, a presença de Vossa Excelência, o encontro de Vossa Excelência aqui na Câmara dos Deputados, nessa legislatura, é, de certa forma, um sopro de esperança num parlamento que está ao lado do Poder Executivo, formando uma dupla de poderes fracassados. Nós temos que reconhecer que o Brasil hoje não tem governo e não tem parlamento. Nós estamos num dia muito triste. Semana passada, nós tivemos o líder do governo, da presidente Dilma, sendo preso. Esta semana, nós tivemos o presidente do Congresso Nacional sendo denunciado por envolvimento no esquema do Petrolão pela Procuradoria-Geral da República. E hoje, nós temos julgamento do presidente da Câmara no Conselho de Ética. Portanto, nós estamos vivendo um péssimo momento. Um governo que não existe e um parlamento que se iguala a ele, ou até, em alguns momentos, é pior. A esperança está em pessoas como você, mas está, sobretudo, no Poder Judiciário. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Aleluia. Agradeço as generosas palavras aqui de todos, de Vossa Excelência, do deputado companheiro de bancada, Heráclito Fortes, do meu querido amigo líder, Fernando Filho, e do nosso líder do PDT, deputado Afonso Mota. Dou sequência aqui, senhor presidente. Quero cumprimentar também os companheiros de bancada, Heitor Chu e Vicentinho, que chegaram agora no plenário. A crise política se alastra durante todos os meses dessa legislatura. A sua fragmentária base, da senhora presidente da República, lhe impôs reiteradas derrotas que esgarçaram a autoridade presidencial e paralisam a sua já acanhada ação administrativa. O Brasil está parado à espera de um milagre que não vem. Ninguém escreve ao coronel. Vivemos uma crise de valores e de confiança que mina a credibilidade nacional e internacional do nosso país. Enquanto isso, um colossal escândalo de corrupção foi sendo desvendado pela Operação Lava Jato, que submeteu tal corrupção à maior empresa brasileira, a Petrobras, a uma situação vexatória e a um bilionário prejuízo, alcançando as denúncias à própria presidência desta casa, cuja gravidade é objeto de exame pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O último dos episódios dessa sucessão de escândalos flagrou o líder do governo no Senado da República, num diálogo espúrio que agride a cidadania brasileira e a própria jurisdição do Supremo Tribunal Federal. De outro giro, vimos ser afirmada uma pauta conservadora, baseada na intolerância, no retrocesso institucional, na visão persecutória e de agravamento de penas, no que tange à violência, que no Brasil tem causas sociais evidentíssimas, reabilitando dezenas de projetos que durante anos foram recusados pela sociedade civil. Com seu estilo autocrático, imperial, tomando por ferrenhos adversários aqueles que apenas lhe divergiam nas ideias, o presidente desta casa implodiu a Comissão da Reforma Política, repetiu, através de manobras regimentais, votações já consumadas em manifesto desrespeito à Constituição da República, deputado Folleto, na redução da maioridade penal e no financiamento empresarial de campanhas políticas. E, por último, depois de apoiar a terceirização desbragada, o fim do Estatuto do Desarmamento, a imposição de condicionantes vexatórias às mulheres vítimas de violência sexual e a repatriação de recursos, com as alterações que terminaram por desfigurar o projeto original, finge ignorar, às vezes de modo debochado, as graves denúncias que lhe pesam. Ainda ecoam forte as palavras sentenciais da deputada Mara Gabrilli. Por isso que o PSB, a Rede, o PPS, o PSDB, o PSOL e o DEM permanecem em obstrução no plenário, até que se veja o Brasil livre dessa indesejável suspeição. Vivemos tempos sombrios. O presidente da República, acossado pela paralisia do seu governo e sitiada por reiteradas denúncias de corrupção, ainda que não a envolvam diretamente, por não ser um líder capaz de comandar uma reação, assiste a cada dia, melancolicamente, uma sucessão de notícias que desestabilizam o seu governo, a despeito das tentativas vãs de reorganizar a sua base. A decisão do Tribunal de Contas da União, em 7 de outubro, reconhecendo as pedaladas fiscais, se chancelada pelo Congresso Nacional,
aproxima uma possível causa jurídica, que até aqui restava pendente aos que advogam o seu afastamento. Do mesmo modo, aguarda-se o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre as contas de campanha, que eventualmente pode caracterizar a hipótese legal para o afastamento presidencial, que jamais pode ceder a tentações de qualquer natureza, que não sejam exclusivamente as hipóteses previstas em lei em respeito à legitimidade popular. Por outro lado, determinados setores, sem compromisso com a democracia e sem apontar soluções para a grave crise em que imerse o Brasil, tramam dia e noite a derrubada da presidente, indiferentes se há ou não razão jurídica suficiente para o seu afastamento, que só pode e deve ser aviado ante causa política e jurídica evidenciada à saciedade, e não apenas com base em presunções, ainda que juridicamente, indiciariamente consistentes. Além do mais, é inaceitável, deputado Silvio Costa, essa ética seletiva, felizmente arrefecida, que é rigorosa com a presidente da República e que poupa, por censurável conveniência, o presidente desta casa. A mesma censura, um minuto só, deputado, deve ser feita a uma ética igualmente seletiva, mas de sinal trocado, que para proteger a presidente da República de ameaças ao seu mandato, dispõe-se aos acordos mais reprováveis. Antes de o deputado Átila já havia pedido, eu peço licença para cumprimentar a todos, senhor presidente, deputado Tadeu Alencar. Para nós, a sua presença hoje na Câmara representa uma renovação para o Parlamento, especialmente para o nosso partido. Você, como parlamentar, com sua experiência, com seu conhecimento, tem sido de grande valia para nós, sobretudo pela segurança, pelos conselhos jurídicos e de bom senso nessa caminhada que nós estamos enfrentando, de muito conflito, de muita turbulência, numa procura de mudar esse país e mudar esse Congresso. Parabéns, Pernambuco, e parabéns ao PSB por ter um homem do seu valor. Muito obrigado, deputado Átila. Deputado Silvio Costa, eu pediria só que fosse muito breve. Eu tenho orgulho de receber a parte de Vossa Excelência, mas nosso tempo está consumando e eu ainda gostaria de concluir aqui. Mas lhe agradeço enormemente a presença no plenário. Eu vou ser profundamente breve. Dizer simplesmente que, em que pese lá em Pernambuco, nós estamos em campos opostos, mas eu tenho que dizer aqui ao povo do Brasil que Pernambuco teve um dia de bom gosto quando, na eleição passada, encaminhou Vossa Excelência para a Câmara Federal. Vossa Excelência é um deputado diferenciado, estudioso, e só sua fala sobre o impeachment aí já mostra o caráter de Vossa Excelência. Diferente daqueles que pregam o pior para o Brasil, Vossa Excelência prega a Constituição e diz claramente que não existem motivos constitucionais para falar impeachment. Não poderia esperar nada diferente de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um deputado sério, competente e que orgulha o nosso Estado. Muito obrigado, deputado Silvio Costa. Vivemos tempos sombrios. Falta um líder ao Brasil, com a compreensão da gravidade do momento e com a capacidade de unir o país e devolvê-lo aos trilhos da tranquilidade institucional, a rota do crescimento, emprego e renda. Em 2013, o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro e então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, teve duas conversas com a presidente da República, uma em janeiro em Aratu e outra logo depois em Brasília, onde sugeria correções de rumo na economia e apontava o déficit de diálogo de que a sociedade se ressentia na relação com o governo. Nada mudou, redundando no nosso desembarque do governo e na oferta de um projeto para o Brasil. Visivelmente cansado da polaridade estéril entre os dois grupos que comandaram o país nos últimos 20 anos. Eduardo Campos era um estadista pronto para cumprir o seu destino, mas foi tragado pela tragédia que comoveu milhões de pessoas, deixando órfãos a sua família, os seus amigos, o seu partido, o único ao qual foi filiado, o PSB. Ele, sem dúvida, é uma ausência ainda maior do que a sua presença. Tinha algo de diferente dos políticos em geral. Juntou a matriz política de onde vinha, de sólidos compromissos com os mais pobres e uma extraordinária capacidade de gestão que revolucionou os costumes administrativos, transformando o Estado de Pernambuco.
Aos 49 anos, sorridente, bem-humorado, um olhar e uma vontade intensos. Já havia passado por quase todos os cargos da vida pública e estava em vias de liderar um projeto nacional. Tive o privilégio de servir como secretário. Já caminho para a conclusão, senhor presidente. Aos seus 2 governos, como Procurador-Geral do Estado e como secretário da Casa Civil. O Brasil está carente, sobretudo, de decência na vida pública, na política e carente também da capacidade do fazer. O Estado do controle foi construído pela política e foi uma contribuição importante na efetivação de um Estado republicano e democrático. Precisamos agora do Estado cidadão, que respeite as pessoas, em que o controle não negue a política pública, não a persiga como algo reprovável. O Partido Socialista Brasileiro pode e deve amalgamar esse sentimento pela ética na política e por um Estado do fazer. Depende de nós ocupar o Estado que existe na sociedade brasileira, que deseja justiça social, que quer igualdade de oportunidades, que quer ver a educação como prioridade de governo e não como lema estéril, sem concreta significação. A sociedade... Um pouquinho mais de tolerância, presidente, mas já caminho para o encerramento. A sociedade quer governantes probos, que apliquem bem os dinheiros públicos, que sejam transparentes, operosos, dinâmicos, com visão de futuro. Tenho certeza de que a energia que embalou a candidatura de Eduardo e Marina busca um leito por onde correr. O Brasil é maior que as crises que lhe garroteiam a esperança. Este é o legado que recebemos. Devemos acrescê-lo com o fruto das nossas mãos. Por fim, lembro do meu Cariri de nascimento, deputado Heráclito Fortes, a minha Juazeiro do Norte, meca de aventureiros e desassistidos, coração do Nordeste, onde a religiosidade popular buscou um refúgio de esperança, um refrigério para o abandono crônico em que se veem as massas sertanejas. Ali, menino livre no meio das feiras e das romarias, que vinham render homenagem ao Padre Cícero, pude compreender como a desigualdade é uma marca da sociedade brasileira, uma marca que sangra. Depois do Cariri, na infância, fui ter no Recife, onde tive o privilégio de estudar na gloriosa Faculdade de Direito do Recife. Senhor presidente, sou um homem de tripla nacionalidade, Juazeiro, Recife, Brasília. Terminei também cativo desses espaços monumentais, dessas árvores retorcidas, desta arquitetura flaminga de Niemeyer. Como não sou o homem da beira da praia, mas dos socavões da Serra do Araripe e dos sertões selvagens, senti-me liberto nessas savanas do Cerrado que tanto confortam meu coração. E além das cidades em que sou dividido em 3 partes, devo mais apenas falar da minha família, dos meus pais nonagenários, que me ensinaram a manter sempre ereta a coluna, e da minha companheira e dos meus filhos e meus amigos, que me dão sustento de pão e fé. Digo mais, apenas um verso, senhor presidente, do meu predileto, o poeta Fernando, pessoa essencial. Sei inteiro em tudo que fazes. Amém.